Olá, que bom que você está aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou a Silvia Werneck e esse é o Arte em Tudo. Eu e o Henrique Luz criamos esse canal para falar sobre fatos do mundo comentados através de obras de arte. Toda quinta-feira, às 6 da tarde, tem vídeo novo, sempre com um tema instigante. Quer saber qual é o de hoje? Fica aí que eu já te conto. Antes da gente começar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se inscreveu? Ativou o sininho? Faz isso antes que você esqueça. Então, vamos logo ao que interessa, que é a vida dos outros. Pois é, o tema de hoje é o outro. Você já deve ter reparado que a gente está numa época de muita polarização, embate, rivalidade. No futebol, a gente já estava bem acostumado. Mas agora é diferente, tem uma tensão geral no ar nas relações familiares e de amizade. Não que antes reinasse harmonia geral, mas aquela ideia do brasileiro cordial não dá mais para engolir. Esse clima ele tem a ver com o acirramento da noção de alteridade, de que existe um outro que é diferente de nós e, portanto, perigoso. E é do medo desse outro que surgem práticas como a xenofobia, o machismo, a homofobia, a transfobia e a intolerância religiosa. O populismo é uma prática política que instiga as pessoas ao medo do outro. Sempre existe um inimigo fantasma que ameaça destruir o modo de vida dos seus simpatizantes. O outro pode ser chamado de infiel, de ateu, de comunista, de abortista e até de reacionário ou elite branca. Isso porque o populismo não é de esquerda e nem de direita. Ele sobrevive da polarização, da divisão das pessoas e não das ideias, do diálogo, do consenso. Deu para entender que sempre tem alguém querendo tirar um lucro da polarização? A título de exemplo recente, a gente viu os ataques a parlamentares negras ou trans eleitas em 2020. Em uma semana, nada menos que 3 parlamentares sofreram atentados. No dia 31 de janeiro, um homem numa moto deu tiros pro alto na frente da casa da co-vereadora do Quilombo Periférico, Samara Sustenes. No dia 26, a casa da co-vereadora Carolina Yara foi atingida por disparos de arma de fogo. E no mesmo dia 26, a vereadora Érica Hilton, que foi a primeira mulher trans eleita para a Câmara Municipal de São Paulo, registrou um boletim de ocorrência depois de ameaças em redes sociais que culminaram num mascarado com uma bandeira com símbolos cristãos que invadiu o gabinete dela. Bom, depois do histórico assassinato da Marielle Franco, eu acho que esses eventos eles devem ser levados bem a sério. Vamos lembrar que a gente tem números muito alarmantes de feminicídio no Brasil. Uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Uma mulher é estuprada a cada 11 minutos. E existem ainda outros que despertam preconceito e ódio. Vamos dar uma analisada nessa questão da alteridade, de como surge essa diferenciação de quem é aquele considerado o outro. O Stuart Hall, que era um teórico cultural e sociólogo britânico-jamaicano, ele morreu em 2014, ele dizia que a identidade pós-moderna não é fixa e nem unificada. Ela seria definida mais pela história do que pela biologia. Então, quando ele fala da concepção de nação, ele defende que uma cultura nacional é um discurso, um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto as nossas ações quanto a concepção que nós temos de nós mesmos. Isso está no livro dele, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, de 2005. Já o cientista político conservador Samuel Huntington,
Ele disse no livro Choque de Civilizações, que é de 1996, que as grandes guerras do futuro se darão não por questões de nacionalidade, mas culturais. E aí, palavras dele, as pessoas utilizam a política não só para servir aos seus interesses, mas também para definir as suas identidades. Nós só sabemos quem somos quando sabemos quem não somos e muitas vezes quando sabemos contra quem estamos. Na verdade, essa fala dele servia para justificar o que ele achava que tinha que ser feito em relação aos imigrantes. Ele achava que os imigrantes nos Estados Unidos deviam ser aculturados para manter vivo o American Way of Life. E os trabalhos que a gente vai mostrar abordam a questão da alteridade desse outro. E eu vou começar por Leonilson, que nasceu em Fortaleza em 1957, mudou para São Paulo ainda pequeno e morreu aqui em São Paulo, vítima do HIV em 1993. A obra do Leonilson ela é muito autobiográfica e ela está concentrada especialmente nos últimos 10 anos da vida dele. É como se fosse uma narrativa que deixasse a vida dele registrada para quem fosse ver depois. Não faltam nos trabalhos dele palavras sobre estados de ânimo, como tímido, deslocado, hipócrita, cético. Ele trabalhava bastante com formas orgânicas e uma certa cartografia do corpo. Em 1991, ele descobre que foi infectado pelo HIV e ele passa a incorporar essa condição no trabalho dele. Às vezes, ele vai fazer isso com ironia, como por exemplo em O Perigoso, de 92, que é uma série de desenhos em que um deles tem até uma gota do próprio sangue dele infectado. Vamos lembrar que a AIDS era cercada de muito preconceito nessa época. O trabalho que eu vou destacar é o último que ele fez. É uma instalação na Capela do Morumbi, em 1993, que se chama Sob o Peso dos Meus Amores. Tem um quê de fantasmagoria nas camisas brancas sem corpo, pendentes do alto ou vestindo cadeiras. Uma despedida, talvez, dada a inevitabilidade da morte. Mas tem também uma nesga de esperança, numa peça que tem duas camisas unidas entre si pela barra e uma delas tem bordada a palavra Lázaro. Em qual camisa será que ele se via? Na do Lázaro, que retornaria da morte, ou na outra, que sem o peso do nome estaria livre para ficar? Ou para ir e não voltar? Para falar da próxima artista, a gente precisa lembrar que o povo judeu foi considerado o outro em vários momentos da história, quando eles foram perseguidos ou exterminados. Dá uma olhada no Arte em Tudo 4, A Peste. Então, a segunda artista de quem eu vou falar hoje é Edith Derdick, que também é escritora e professora, e ela é paulistana de ascendência judaica. A Edith sempre desenhou. Como ela mesma diz, o ato de desenhar, ele abarca os dois principais sentidos do verbo draw, que é de arrastar, e do verbo design, que vem da palavra desígnio, de uma intenção, uma vontade, um propósito. Desenhar, portanto, implica projetar novas possibilidades ou entendimento sobre as coisas. No caso da Edith, isso acontece de maneira intensa e dirigida. Em 1997, ela começa a fazer instalações, ou, como ela prefere dizer, atos de espacialização. Essas ocupações do espaço, elas são feitas com materiais simples, como o fio de algodão. Em 2018, ela expôs na Fábrica de Arte Marcos Amaro, em Itu, uma instalação chamada Arranque. Essa exposição, ela parte de uma expedição que a Edith fez com a sua filha, Lua, em 2015, à Polônia.
Essa viagem era um esforço de buscar as raízes dos seus antepassados, muitos dos quais pereceram em campos de extermínio. O silenciamento violento dessas e de muitas outras vozes foi transposto para as salas da instituição em Itu e também nos espaços externos. A gente pode ver linhas negras cortando espaço, e elas são pontuadas por montículos de carvão e vergalhões de ferro. Aí tem implícita a ideia de contenção, de destruição, de cinzas, de histórias que foram interrompidas. Nos espaços internos, a artista colocou imagens dessa viagem, dessa expedição, e também fez objetos que são como que livros com páginas em branco, entremeados por pedaços de carvão. Essas peças, esses livros, ela chamou de Alguém. É um trabalho forte, doloroso e ao mesmo tempo muito, muito poético. A gente pode pensar nas páginas em branco como metáforas de uma vida, de uma história que poderia ter sido escrita. E o carvão como esse passado transformado em cinzas ou como o grafite do lápis usado para escrever uma história. Um outro grupo que enfrentou apagamentos sistemáticos é o dos povos indígenas. Eles foram tidos como selvagens de acordo com os parâmetros europeus e, portanto, além deles serem vítimas de embates com os colonizadores, eles também morreram de doenças novas trazidas pelos portugueses, no caso do Brasil, para as quais eles não tinham imunidade. Eles foram caçados, foram escravizados e sistematicamente submetidos ao apagamento da sua cultura, por exemplo, pela evangelização. E continuam sendo negligenciados pela falta de políticas de proteção cultural e sanitária e pela redução dos territórios ancestrais. É só na Constituição de 1988 que se abandona o direcionamento de assimilação dos indígenas, porque esse esforço de assimilação é como se as culturas indígenas fossem transitórias e tivessem que evoluir segundo padrões hegemônicos. O terceiro artista que eu vou falar é o Denilson Baniwa, que nasceu na região de Barcelos, na região do Rio Negro, no Amazonas, e vive no Rio de Janeiro. E é um dos mais celebrados artistas contemporâneos. Ele nasceu em 1984 e ele trabalha como artista, como curador e como ativista. É importante a gente dizer que o Denilson Baniwa é artista e indígena, porque se a gente for dizer que ele é um artista indígena, seria colocar uma classificação no trabalho dele que só serviria para perpetuar essa impressão de alteridade, de diferença, de o outro. E bom, as inspirações para os trabalhos dele vêm da sua vivência e ele usa essas vivências como manifesto para abordar temas que demandam atenção. Para isso, com frequência, ele vai se apropriar de linguagens ocidentais, fazendo tipo uma antropofagia da arte eurocêntrica. Então, ele vai falar da invisibilidade da produção indígena na história da arte, ele vai falar de questões ambientais, vai falar do problema dos estereótipos. O trabalho Petróglifos na Selva de Pedra, de 2019, é uma série de projeções a laser sobre paisagens urbanas. Petróglifos são grafismos escavados em pedra, que são comuns na cultura dos Baniwa. São inscrições em lugares sagrados, cuja autoria é atribuída ao herói criador Nhapiricoli. Esses grafismos serviam para mostrar para as novas gerações como era o mundo primordial, para passar ensinamentos sobre caça ou confecção de utensílios e também para indicar princípios de conduta. Então, quando o Denilson usa a tecnologia para projetar essas manifestações ancestrais, é como se ele estivesse fazendo a ponte entre a herança da cultura desse povo originário e o presente. Afinal de contas, o presente não existiria se não fosse o passado. E para concluir o nosso Quarteto Fantástico de hoje,
eu escolhi uma artista que encarna vários aspectos de alteridade do ponto de vista hegemônico, que é um ponto de vista branco, hétero, cis e cristão. Além de sexualidades e gêneros considerados inapropriados, também são vítimas de violência as religiosidades que não se encaixam no padrão imposto por quem está no poder. Aliás, você já viu o episódio 2 do Arte em Tudo sobre o poder? Veja, artista Castiel Vitorino brasileiro nasceu na Fonte Grande, em Vitória, Espírito Santo, em 1996. Ela se formou em psicologia e é uma artista que vem chamando a atenção por seu trabalho visceral sobre a colonização dos corpos e das culturas ditas desviantes. Ela se apresenta como artista visual, macumbeira e psicóloga. É bem relevante essa afirmação da espiritualidade dela, especialmente numa época em que os conservadores buscam afirmar que ser cristão é ser um cidadão de bem. Quantos episódios lamentáveis de ataques a terreiros de religiões de matriz africana a gente já não viu? Então, a Castiel transita entre a herança banto e a condição de ser um corpo negro travesti no presente. Ela já fez aquarelas e esculturas que podem ser usadas como armas ou amuletos, como as que ela usa na série fotográfica A História Tem Me Exigido Crueldade, de 2018. Ela também criou um curso chamado Estéticas Macumbeiras, que usa uma metodologia composta pela arte, macumbaria e psicologia para estudar o trauma racial e buscar a cura pela transmutação. Na performance Como se Preparar para a Guerra, de 2017, ela veste um colete de trama aberta, onde ela vai colocando folhas da planta lança de Ogum para compor essa sua armadura. Então, ela exercita movimentos de capoeira. E a performance termina quando o corpo dela já está exausto. E ao fim desse processo, ela vai distribuindo entre as pessoas que assistiram outras folhas, as folhas que ela usou e outras folhas que caíram pelo chão, que tem esse formato de lança. Então, é como se ela transmitisse a responsabilidade pela luta, como se outros corpos devessem ser incumbidos de continuar essa resistência quando algum corpo sucumbe. Em suma, quando um líder, um grupo, uma cultura decidem quais corpos são os corpos certos, eles estão decidindo quem pode viver e quem deve morrer. Quando isso se alia ao poder, o que a gente tem é a necropolítica. Aliás, eu recomendo fortemente o livro do filósofo Achille Mbembe sobre isso. Se nós todos somos corpos, não é justo que todos nós tenhamos o direito à vida? É por isso que toda vez que a gente enxerga o outro como outro, a gente deve refletir, mudar de postura e lutar para combater isso. Ficar em silêncio é ser conivente. E esse foi o nosso assunto de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixa a sua curtida, compartilha, espalha a notícia do Arte em Tudo por aí. E, bom, eu te vejo na próxima quinta, e aí eu vou te contar qual foi o pretexto que a gente arranjou para falar sobre arte.